Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Quero abordar o tema que está nessa passagem. Talvez na sua Bíblia também está escrito assim: Adão e Cristo. Começando então no versículo 12, nós lemos então: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. A diferença vai começar aí: por um homem só entrou o pecado no mundo, diz o texto. E por esse homem nós sabemos que é Adão. E a história desse pecado que entrou no mundo está descrita na narrativa de Moisés, em Gênesis capítulo 3, especialmente então os versículos 6 e 7, quando Eva come do fruto que Deus não permitiu que ela comesse, e ela dá então para o seu marido, e os dois comem, e a culpa toda não é da mulher, a culpa toda é do homem, é Adão. Por quê? Porque Adão, ele era o representante de toda a humanidade, representante de Deus na terra. Não pecou, os dois pecaram. Então está lá essa história narrada no livro do Gênesis, a queda do homem. Adão e Eva caíram, e assim a queda passou a ser de todos nós. Eu disse que é como se fosse uma queda em efeito dominó, onde o primeiro cai e todo mundo vai caindo. Todo mundo cai. Então, a queda de Adão e Eva, ela foi tão forte que todo mundo se machucou. Os seus filhos se machucaram. Os descendentes dos seus filhos se machucaram. E os primeiros pecados foram acontecendo a partir desse pecado. Mas o pecado entrou na terra por conta de Adão. E aí a Bíblia diz que todos pecaram então, e o pecado entrou no mundo. Isso significa que todos se tornam pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há nenhum justo sequer na terra, todos são pecadores. E nós herdamos isso de Adão, porque entrou o pecado pela vida de Adão, e todos nós pecamos. Adão, ele é esse representante de toda a humanidade, da raça humana, e toda a humanidade então pecou em Adão. Isso é muito interessante. Toda a humanidade pecou
em Adão, porque ele estava representando eu e você. Por isso, todas as pessoas que nascem a partir de Adão, isso inclui todos nós, já nascem pecadores por natureza. Então, não tem uma criança é pecadora. Tem muitas pessoas que estão enganadas, achando que as crianças não têm pecado porque elas não têm consciência de pecado. Mas se você olha por essa perspectiva, você entende que todo mundo é pecador e criança também é pecadora. E que as crianças também podem ir para o céu ou ir para o inferno. Mas a pergunta fica então, como que as crianças vão para o inferno se ela não tem consciência de pecado? Deus sabe, na sua soberania, quem são as crianças que vão para o céu, quem são as crianças que vão para o inferno. Porque todos nós nascemos no pecado. Isso nós não podemos negar. Nós somos pecadores por conta do pecado de Adão. Mas o texto segue dizendo que o pecado entrou no mundo e pelo pecado veio a morte. Entra o pecado e vem a morte. E a morte chega a todos também. Houve pelo menos 3 mortes no pecado de Adão. E a primeira morte é morte espiritual. Quando nós começamos a ler Gênesis, nós achamos que eles iriam morrer logo depois. Morte física, mas não, eles morrem espiritualmente, que é a separação do relacionamento deles para com Deus. Morte espiritual. Mas acontece depois que eles morreram fisicamente. Mas tem também a morte eterna, que são todos aqueles que não são contemplados diante da graça de Deus, que não reconhecem a Jesus como seu Salvador, como seu Redentor aqui na terra, receberão a morte eterna. Morte eterna é separação para sempre de Deus, não terão contato com Deus. Portanto, a nossa decisão de andar com Cristo é hoje, é aqui, é agora. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. O tempo de salvação se chama hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Creia em Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e seja salvo, você e a sua casa. Então a morte veio para todos. Versículo 17 também nos diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte veio reinar. Ainda o versículo 18 fala a respeito da morte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A morte reina pelo pecado. Hernandes Dias Lopes diz que a morte é filha do pecado, que é o pecado gera a morte. E aí, meus amados irmãos, no versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas no verso 13 nos diz assim, algo muito emblemático que nos diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Até o regime da lei havia pecado no mundo, esta é a afirmação. Desde Adão até Moisés, antes do regime da lei, antes da lei ser dada por Deus, a Bíblia deixa bem claro: havia pecado no mundo. Mas a outra afirmação no versículo 13: mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se não havia lei, não havia nada escrito, então esse pecado não é levado em conta. Quando se fala que não é levado em conta, não significa que as pessoas são absolvidas do pecado e todas as pessoas que pecaram de Adão até Moisés foram salvas. Não se engane, que senão cairíamos num grave erro da salvação de todas as pessoas. Deus sabe quem foram as pessoas que morreram nos seus pecados e foram condenadas,
E Deus sabe as pessoas que foram absolvidas dos seus pecados nesse período de tempo e foram gozar da eternidade na vida eterna. Todas as pessoas são pecadoras, sem exceção, então não teria como todo mundo se salvar nesse tempo. Então nós temos aí essa questão. Até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Diz o texto no verso 14: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, as pessoas morreram. Por que morreram? Morreram porque eram pecadoras. Então, se morreram, tem 2 caminhos depois da morte: céu ou inferno. E aí o texto segue dizendo: mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Qual é o pecado à semelhança de Adão? É o pecado da desobediência. Adão desobedeceu uma ordem de Deus. Mesmo as pessoas, depois de Adão, mesmo que não houvesse uma lei específica sobre eles, mesmo que não houvesse uma ordem específica sobre eles, eles pecaram. E por isso morreram. Porque todos pecaram em Adão. E o texto diz: o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esse é o tipo de Cristo. Adão é o tipo de Cristo. Então, ao ser dada a lei através de Moisés, foi então estabelecido o que é pecado. Quando Deus, lá no Monte Sinai, quando Moisés teve uma longa parada ali junto com o povo, Moisés subiu e passou 40 dias conversando com Deus, e Deus deu a lei para Moisés. Moisés desceu, encontrou um bezerro de ouro sendo adorado. Moisés, outro tempo, subiu e passou mais 40 dias conversando com Deus, e Deus deu novamente toda a lei escrita para Moisés. E a lei estava escrita tudo o que é pecado. E os 10 mandamentos está grafado o que é pecado. Então a lei começou agora a acusar todos os homens. Nenhuma pessoa agora seria desculpada do seu pecado. O pecado agora seria levado em conta porque estaria estabelecido a lei de Deus sobre elas. Mas se por um homem, meus amados irmãos, entrou o pecado no mundo, a diferença para o outro homem chamado Jesus é que por esse homem chamado Jesus veio o dom gratuito. Está no verso 15. Verso 15 diz: todavia não é assim o dom gratuito. Por um entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem também entrou o dom gratuito para a humanidade. Glória a Deus, porque veio na pessoa de Jesus Cristo a salvação, a justificação pelo dom gratuito, e o dom gratuito é a salvação que Deus dá para as pessoas. Por Jesus veio a ressurreição, veio a vida. Onde havia morte passou a ter vida. Todas as pessoas estavam mortas por causa da ofensa de Adão, mas Jesus mudou o cenário do silêncio da morte. Jesus mudou o cenário do luto pela alegria da vida, pelo júbilo da vida, pela ressurreição. E isso, meus amados irmãos, é Jesus que faz. É o dom gratuito que entra na pessoa e faz ela ressuscitar, faz ela reviver, faz ela ter uma nova vida. Jesus faz isso pelo dom da salvação. E por isso as pessoas têm o Espírito Santo dentro de si quando recebem o dom da salvação, porque é dado por meio da graça, e quem tem salvação está selado com o Espírito Santo da promessa. A outra questão que nós podemos analisar, meus amados irmãos, é que por uma ofensa derivou o julgamento para a condenação. Por uma só ofensa derivou o julgamento para a condenação. Por uma só ofensa, pela ofensa de um só homem, veio o julgamento. E o julgamento
a condenação pela ofensa de Adão. Se dependesse só de Adão, todo mundo entraria em julgamento e estaria condenada. Quem estiver ainda selado com as marcas de Adão, se não arrepender-se dos seus pecados, se não confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua história, entrará em julgamento e será condenado. Porque por Adão as pessoas entram em julgamento e serão condenadas pela ofensa de Adão. O pecado de Adão é chamado agora aqui de ofensa. E pela ofensa dele, muitos morreram. Diz a palavra de Deus no versículo 16. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Nós temos então em contraste a isso, relacionado à pessoa de Jesus, se por uma ofensa derivou o julgamento, e o julgamento a condenação, mas nós temos agora a pessoa de Jesus, não por uma só ofensa, mas por muitas ofensas. Versículo 16, diz assim o texto: mas a graça de Deus, na parte B, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E antes de nós nos tornarmos parte do reino de Deus, nós também ofendemos muito a Deus. Não foi uma só ofensa, não. Foi variadas ofensas. Mas Deus fez com que a sua graça transcorresse por cima dos nossos pecados, nossas ofensas, e Ele nos justificou, nos declarou justo. Ninguém seria capaz de se salvar por causa do pecado de Adão, por causa da lei que apertava, mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, Ele nos deu abundante graça para nos salvar. Então o dom gratuito, meus amados irmãos, pelo dom gratuito houve abundante graça sobre muitos. Se por uma ofensa as pessoas, muitos morreram, mas por apenas um ato de justiça de Jesus Cristo, muitos serão salvos. Veja só a palavra também, muitos serão salvos, significando que nem todas as pessoas serão salvas. Não é universalização, não, de salvação. Nós temos ainda aí, meus amados irmãos, outra questão: por meio de Adão e sua ofensa se iniciou o reinado da morte. Versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. A morte reina pelo pecado. A morte está reinando ainda. A morte se torna como um senhor ou uma senhora, a rainha da morte. E como que a morte leva as pessoas? Através do pecado das pessoas. A morte está reinando pelo pecado das pessoas. A morte tem vida. Veja só, que coisa. A morte tem vida, e a vida dela é o pecado da humanidade. A morte está se alimentando o tempo todo, porque as pessoas não estão deixando os seus pecados, porque as pessoas não estão confessando a Jesus. Por isso a morte ainda reina. E quantas vezes nós estamos vendo situações e mais situações de pessoas morrendo por causa do pecado. Mas a história, ela não termina em Adão, graças a Deus, porque senão reinava somente a morte. Mas por meio de Jesus e a sua abundante graça e mais o seu dom gratuito, muitos estão reinando em vida, ou reinarão em vida. Glória a Deus, nós estamos no reinado da vida, porque Cristo nos salvou, porque Cristo nos libertou, porque Ele nos justificou, porque nós não merecíamos. A salvação, ela não é por merecimento, a salvação é simplesmente pela graça que Deus dá. Deus aplica a sua graça. Deus olhou para nós, esse homem e essa mulher, ela não tem capacidade de se salvar, os seus pecados são abundantes, são muitos, ele não tem como pagar para se libertar. O preço que Jesus pagou foi a sua própria vida, foi o seu sangue, foi a redenção na cruz.
e foi alto o preço pela sua vida. Então esse homem é injusto, mas pela graça de Jesus, ele aplica a sua justiça própria na vida do homem, na vida da mulher. E por isso você é uma pessoa justa, não porque você é bom, não porque você não peca. É Jesus que faz isso comigo e com você. Por isso nós estamos reinando em vida. As pessoas que já morreram em Cristo Jesus estão reinando em vida. Nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nós estamos reinando em vida desde já. É o reinado da vida. Jesus disse que aquele que confiar nele, que crê nele, ainda que morra, viverá. A morte não tem poder sobre o crente. Por isso ela não reina sobre você. Por isso ela não reina sobre os crentes. Mas reina a vida. A vida de Jesus reina em nós. Ainda temos uma outra questão. A quarta questão que nós vamos analisar é que pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Versículo 19, diz assim, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Mas o texto nos diz assim agora a respeito de Jesus, no verso 19 ainda, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de Adão, muitos se tornam pecadores, ou podemos dizer, todo mundo se torna pecador. Mas pela obediência de Jesus, muitos se tornam justos. Glória a Deus pela vida de Jesus que opera em nós. Glória a Deus pela vida de Jesus que opera no meio da sua igreja, que opera no mundo. E Jesus quer fazer de mais pessoas justas nessa terra. Jesus quer dar mais vida para as pessoas nessa terra. Jesus não quer que as pessoas estejam no cenário de morte, no cenário de tristeza. Jesus quer que nós vivamos e vivamos eternamente. Agora vejamos no versículo 20. Leiamos. Sobreveio a lei para que avultasse, ou em outras traduções, para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ainda que haja tanto pecado, e a lei é verdade, a lei ela só veio para aumentar mais o pecado, porque ela veio destacar o que é pecado. E todas as pessoas que leem a lei, todas as pessoas que olham para a lei e procuram se santificar, e procuram viver uma vida de santidade, não conseguem. Você não consegue, porque ainda temos as marcas de Adão operando em nós. E a lei ela continua nos acusando, porque nós estamos pecando sempre nessas leis, e por isso o pecado aumenta, nos tornamos maiores pecadores. Mas a palavra de Deus diz que com Jesus, mas a graça foi abundante, e a graça reina, justificando para a vida. Vejamos aí, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então o pecado aumentou, e o pecado tem aumentado. Todos nós, que outrora andávamos na contramão de Deus, que andávamos no mundo, cada vez mais nós nos aprofundávamos em pecado. E cada vez mais o pecado crescia e crescia. E cada vez que o pecado crescia, mais a morte se aproximava de nós. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas, é como diz a palavra de Deus, abundou o pecado em você, a graça de Deus veio sobre você, essa graça foi superabundante. Foi muito mais do que o pecado. A graça foi imensa, foi tamanha. Que maravilhosa graça é essa de Jesus sobre nós. É uma graça bendita que operou em mim, que opera em você, que vai operar na vida de todos aqueles que se aproximarem de Jesus, que tiverem fé e crerem que Ele é o Filho de Deus. E o pecado reinou de que maneira? O pecado reina matando, mas a graça reina
justificando para a vida, é o versículo que nos diz. Então nós temos, meus amados irmãos, essa contraposição entre um e outro, Adão e Cristo. Eles podem ser semelhantes a alguns passos, a alguns critérios, mas eles são totalmente opostos. A obra de um, ela é totalmente oposta à obra do outro. Um veio para a ruína da humanidade, mas o outro veio para a salvação da humanidade. Jesus veio com essa missão de salvar. A missão de Jesus é buscar e salvar aquele que se perdeu. Então, por um lado, nós temos Adão, por outro lado, nós temos Jesus, nós temos o homem Adão, nós temos um homem chamado Jesus Cristo. Por um opera o pecado, por um opera a graça, num está a morte, no outro está a vida, no outro está a condenação, e no outro está a justificação, a salvação eterna. Então, por Adão, nos tornamos pecadores. Por Jesus, nos tornamos justos, nos tornamos santos. Você é um justo, você é um santo, ou você é um pecador, com todas as letras, e ainda grafadas em maiúsculas. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Jesus. Ainda que depois da nossa conversão, ainda somos pecadores, mas esse pecado ele não mais nos domina. Se Cristo nos salvou, o pecado ele não tem mais poder para nos levar para o inferno. Se você foi verdadeiramente convertido, o pecado não vai te levar para o inferno, tenha certeza disso. A morte que reinava pelo pecado não vai chegar em você. Vai ter morte física, vai. Mas Jesus nos garante vida. O crente não perde salvação, porque Cristo ele vem e nos salva por completo. Nosso pecado passado é perdoado, nosso pecado presente é perdoado e nossos pecados futuros são perdoados. O pecado não tem poder contra nós. Satanás não tem poder contra nós. A morte não tem poder contra nós. Nós somos do reinado da vida, glória a Deus. Jesus é a nossa vida e da história humana. Adão e Eva, a sua vida, ela tem um destino, ou em Adão, ou em Jesus Cristo, ou a salvação, ou a condenação. Existem apenas esses dois lados. Mas você está em Adão, ou pelo seu nascimento natural, pecador por natureza, ou você pode estar hoje ligado em Jesus pelo novo nascimento. Aleluia! Nós somos pecadores em Adão, mas nós podemos hoje ser nova criatura. Nós podemos ser hoje, nascer, ter uma nova identidade hoje. É o novo nascimento. Em Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então Jesus te salva. Não é porque você merece salvação, não. E nem se incomode se você já pecou tanto e você acha que não tem salvação para você também. Há salvação para você. Senão não haveria salvação para o apóstolo Paulo, o maior pregador de todos os tempos, o maior plantador de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos. Quero ler o último texto com você, que não está em Romanos, mas está em Efésios 2, verso 4. E vejamos como a salvação é aplicada a nós, como é aplicada às pessoas, como recebemos a salvação e como você pode receber hoje a salvação em Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, diz a palavra de Deus. Salvação é dada por Deus, esse é o dom gratuito, é a salvação.
não de obras para que ninguém se glorie. Não é porque você faz coisas boas que você vai ser salvo, é porque Jesus se compadece de você e te dá salvação. Verso 10 nos diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras não vão nos salvar, mas Jesus, ele vai nos salvar para as boas obras. Meus amados irmãos, que o Senhor, na sua infinita bondade, aplique todas essas verdades nos nossos corações. Você que já é um cristão, que tem plena consciência da sua vida em Cristo Jesus, que essa palavra seja para você firmar